Realmente, pastor, nunca é provado nem tentado, não é? É só para os irmãos esta promessa bíblica. Muito obrigado, irmã Rosa. A letra de quem é? É sua? Do Jairo Gonçalves. E a música? Dele também. Já a morte do Jairo certamente foi uma grande provação para a família dele, o pai dele muito crente, a mãe também, os irmãos. Ele morreu tragicamente num acidente junto com a esposa e o filho. Estamos considerando com os irmãos alguns assuntos que suponho falem de perto a vivência de cada pessoa, de cada membro da igreja. Por isso temos nos referido nos últimos sermões, 3 ou 4, a comportamentos, atitudes nossas no nosso trabalho. Todos trabalhamos, alguns numa atividade, outros noutra, e nestes nossos ambientes de trabalho enfrentamos situações difíceis. Como nos comportarmos nestas situações? Eu suponho que sejam mensagens extremamente práticas e que tentem tornar os ensinamentos bíblicos relevantes numa área sobre a qual geralmente o púlpito é silencioso. Hoje vamos tratar do problema de como lidarmos com a ira nas relações de trabalho. A bem da verdade, os irmãos vão perceber ao final do sermão que ele quase se tornou um sermão sobre como lidar com a ira nas relações domésticas. E isso talvez porque a minha experiência de trabalho secular seja muito pequena. Os irmãos teriam melhores condições que eu de transportar estes princípios para a sua esfera de trabalho. Mas a vida doméstica também é uma esfera de trabalho. Os irmãos tentem transportar estes princípios também para a sua loja, para o seu escritório, para o lugar onde o irmão está trabalhando para o sustento seu e da sua família. O texto clássico que existe na Bíblia sobre ira está em Efésios capítulo 4, versículo 26, que diz: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não é uma exegese deste texto, porém, que nós devamos fazer. Como lidarmos com a ira? Quando há discórdia entre duas pessoas, patrão e empregado, ou empregado e empregado, ou empregado e patrão, ou marido e esposa, ou entre filho e pai, isto gera uma tensão que muitas vezes produz uma ruptura no relacionamento entre aquelas pessoas. Como é que nós podemos lidar construtivamente com este sentimento de ira que gera tensão, que gera uma quebra no relacionamento
harmonioso. No Salmo 133, versículo 1, nós lemos o seguinte: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em discórdia, vivam em situações de quebra do relacionamento, vivam em posições antagônicas. Não, mas ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Em Romanos capítulo 15, versículo 5. Naturalmente, isso também vale para os nossos relacionamentos uns com os outros dentro da igreja. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento. Que sentimento? De paciência e de consolação, uns para com os outros, segundo Jesus Cristo. Devemos ser pacientes, devemos nos consolar uns aos outros. Espera-se que os crentes sejamos pessoas que demonstremos amor, paciência e ternura uns para com os outros. Em 2 Coríntios capítulo 5, 17, nós lemos que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que todas se fizeram novas. Uma das coisas antigas que deverá ter passado, ou que deveria ter passado, seriam aqueles velhos sentimentos de ira. Agora nós nos sabemos perdoados, temos a certeza que somos amados, e se esperaria que nós fôssemos capazes de viver em amor e harmoniosamente no amor de Deus uns com os outros. Além disso, Paulo nos fala do fruto do Espírito em Gálatas 5:22, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, isto é, paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, isto é, domínio próprio. E vivermos em harmonia uns com os outros é um mandamento do Senhor Jesus Cristo aos seus discípulos. Em João capítulo 13, versículos 34 e 35, nós lemos: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O nosso amor se torna uma prova, diz Jesus Cristo, uma evidência que somos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Em 1 Coríntios capítulo 4, versículos 20 e 21, nós lemos: porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. Que quereis? Irei ter convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão? O que se esperaria que sempre nós pudéssemos, nos nossos relacionamentos, usar de amor e de espírito de mansidão. Podemos nos perguntar se estamos fazendo tudo o que está ao nosso alcance para que possamos viver em paz. Não é fácil vivermos em amor nos nossos relacionamentos uns com os outros. Se eu me perguntar, eu amo o meu irmão, se os irmãos se perguntarem, eu amo o meu irmão, eu desejo viver em harmonia com o meu irmão, talvez a resposta intelectual nossa
condicionada pelos ensinamentos que nós recebemos da Bíblia, seja sim. Mas se nós consultarmos os nossos impulsos, o nosso coração, talvez a resposta não seja um sim tão fácil. O crente deveria, pelo menos, desejar viver em harmonia com os seus irmãos. Na verdade, se, como disse Jesus Cristo, e nós consideramos domingo passado, as pessoas vendo as nossas boas obras glorificam o nosso Pai que está nos céus, elas vendo amor em nós vão glorificar a Deus, vão dizer bem, Deus é amor. Mas quando as pessoas veem ira em nós, elas dizem bem, Deus é ira. Isto é, nós estamos espelhando diante dos homens, como crentes, quem é o nosso Deus. Às vezes nós supomos que este mandamento para vivermos em harmonia se refere a vivermos em harmonia com aqueles que são pessoas importantes na nossa vida. Isto é, se o sentimento de ira, de amargura, for para com uma pessoa que não é importante na nossa vida, é uma pessoa que não está no centro das nossas preocupações e dos nossos interesses, mas está marginalizada, não é uma pessoa de importância vital na nossa vida, que não tem importância que com aquela pessoa nós estejamos guardando, nutrindo algum sentimento negativo. Mas Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz: segui a paz com todos. Isto é, não é apenas com as pessoas que são importantes no nosso viver, mas com todos. Aquela pessoa que você vê uma vez por ano e que você acha que então não tem importância muito o seu relacionamento com ela e os seus sentimentos para com ela, ela está certamente incluída neste todos. Seguir a paz com todos. Mateus capítulo 5, versículo 22, diz: eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo, e qualquer que disser a seu irmão raca será réu de sinédrio, e qualquer que lhe disser louco será réu do fogo do inferno. O que nós dissermos ao nosso irmão aqui, diz Jesus Cristo, é muito importante. Mas na vida real, na vida nossa do dia a dia, se nós formos honestos, não é preciso até ser honesto com o pastor, ou o pastor com a igreja, ou uns com os outros, se nós formos honestos conosco mesmos, nós vamos ter que admitir que nós frequentemente estamos lidando com o problema da ira dentro do nosso coração. Ira que pode desfazer relacionamentos, ira que às vezes desfaz relacionamentos que foram cultivados ao longo de muitos anos e de repente, por causa da ira, esses relacionamentos se desfazem. O texto que nós lemos em Efésios nos ensina pelo menos uma coisa, bem claramente, é que eu devo lidar rapidamente com a ira. Versículo 26, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. O texto pressupõe que eu vou ter ira, que eu não vou conseguir viver uma vida isenta de ira. Mas ele pressupõe também, ou ele aconselha, que nessas circunstâncias eu lide rapidamente com o problema da ira. Eu não deixe que ele fique para o dia seguinte. Paulo é muito realista, e a Bíblia também. Ele não está esperando que nós não tenhamos ira. Ele está esperando que nós saibamos lidar com a ira quando ela surge. E em Mateus capítulo 5, versículos
23 e 24. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, essa oferta pode ser você mesmo vindo a Deus num culto, se oferecendo a Deus como a oferta que é dada a Deus em adoração, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Não importa se é você que está zangado com o seu irmão ou se é o seu irmão que está irado com você, a providência é sempre a mesma. Deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Se eu fiquei irado com o outro, se o outro ficou irado comigo, não é importante. O texto diz que aqui eu vou me lembrar que há um irmão que que tem alguma coisa contra mim. Se eu sei que o irmão tem alguma coisa contra mim, mesmo que eu não tenha nada contra ele, isto já é motivo para eu parar tudo e ir lidar com este irmão primeiro. Isto é, o ensino é que nós devemos buscar a reconciliação. Eu devo buscar este irmão para tentar resolver a situação com ele. Eu devo fazer tudo o que estiver ao meu alcance para que haja esta reconciliação. Às vezes nós gostamos da ira. Nós achamos que é gostoso sentir ira. Nós alimentamos a ira, nós guardamos a ira. Ela fica armazenada no nosso coração durante muito tempo, especialmente se nós acharmos que a nossa ira é justa, que havia motivos justos para nós ficarmos irados. Então nós vamos acalentando aquela ira, e é difícil reconhecermos esse sentimento como pecaminoso e nos submetermos ao Senhor. Lidas estas palavras de introdução, vamos ao tema que estamos nos propondo focalizar. Como eu vou lidar com a ira? Vamos dar duas respostas erradas e uma resposta certa. Há duas respostas erradas que muitas vezes, ou mais das vezes, nos ocorrem. Uma é nós reprimirmos a ira. A outra é nós explodirmos. E há uma terceira que nós consideraremos mais adiante agora cedo. A primeira, reprimirmos a ira, é errada. É um processo que faz com que a gente negue uma parte da gente mesmo que existe. E a gente queira fazer de conta que aquela parte da gente não está existindo. Então nós reprimimos. Dizemos, não, eu não estou irado. Quando eu estou, eu seguro aquela ira. Eu sei que estou irado, mas eu tranco aquela ira dentro de mim. Na verdade, os irmãos sabem que, por experiência, que não vão conseguir trancá-la por muito tempo. É mais ou menos como uma garrafa com conteúdo gasoso que a gente vai sacudindo, de repente ela explode. Então, quando a gente tenta negar a ira, vai guardando a ira, vai fazendo como se não te conta que não tem a ira, ela vai sendo reprimida, e um dia ela sai para fora quebrando tudo. Na verdade, se supõe que à medida em que a gente vai crescendo no Senhor, menos coisas nos irritem. Mesmo assim, nós continuamos sendo pessoas sujeitas a ficar irritadas e a termos ira. A outra atitude para com a ira é a explosão. Muitas escolas de psicologia têm advogado, talvez hoje menos do que ontem, que o que nós devemos fazer com os nossos sentimentos, sejam eles quais forem, sexuais ou de ira, é explodir. Se forem sexuais, colocá-los em prática, de maneira a descarregá-los. Se for ira, que nós então nos iremos. Então, muitas escolas têm provocado nos pacientes, muitos trabalhos de psicologia têm provocado nos pacientes a atitude de explodir, deixar a sua ira sair.
Quando a ira sai explodindo, é muito parecido com o que acontece com uma bomba. Hoje a igreja parece que caiu uma bomba aqui dentro, não é? É o que acontece quando cai uma bomba no lugar. Nunca nós participamos provavelmente de uma guerra, nunca vimos uma granada explodindo perto de nós, mas na televisão a gente vê cada 50 minutos umas 500 pessoas morrendo, não é? E essas bombas caem, quando ela cai a gente vê o que acontece. Muitas vezes a própria pessoa que jogou a bomba é alcançada pelos efeitos da bomba, e certamente isso acontece quando nós explodimos a nossa ira. Há estilhaços por toda parte, os outros são destruídos, mas nós também somos destruídos, as pessoas ao redor de nós são destruídas, todo mundo sai machucado. Se isso acontece no lar, todo mundo no lar sai ferido. Se isso acontece na igreja, todo mundo na igreja sai ferido. Se acontece no trabalho, toda a gente no trabalho sai ferida. E certamente depois dá muito trabalho restaurar tudo aquilo que a bomba quebrou. Ela quebra em casa, quebra os vasos de porcelana chinesa, quebra o abajur, quebra os pratos, quebra uma porção de coisas. E depois consertar tudo isso dá muito trabalho. Sempre ficam as marcas daquele conserto que foi feito. Quando isso acontece na igreja também, sempre ficam as marcas. Quando acontece no trabalho, os relacionamentos profissionais, sempre ficam também os resquícios daquilo que aconteceu. Então o caminho certo não seria nem reprimirmos negando que temos a ira e nem explodirmos. E certamente se reprimirmos, acabaremos explodindo. Vamos reprimindo um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, chega um dia em que sai tudo para fora de uma vez. Seria até melhor ir explodindo então aos pouquinhos, né? Em vez de reprimir, para não ter uma explosão muito grande. A solução que queremos sugerir aos irmãos não é nem a repressão, nem negar que nós temos ira. Naturalmente o pastor é a única exceção, os outros todos temos ira para enfrentar dentro de nós. Não é assim que a gente pensa, que o pastor é sempre exceção. Uma vez minha esposa costuma contar, quando nós morávamos lá em Pompeia, que o nosso coro saiu para uma excursão e foram me apanhar lá em casa. Era alta madrugada, umas 6 horas da manhã, qualquer coisa assim. E eu saí, ela veio até a porta de Penuar, ela não ia viajar, estava deitada. E depois uma criança que estava no ônibus foi falar com a mãe: sabe, mamãe, a esposa do pastor também usa Penuar. Então, naturalmente, o pastor não tem esse tipo de problemas. Nós vimos que a repressão não funciona. A explosão causa muito males. Qual é a alternativa? A alternativa que queremos sugerir não é fácil, mas ela poderia ser denominada de confrontação amorável. Confrontação amorável. Ninguém gosta de ter que ir falar com uma outra pessoa. Isto é a confrontação, um frente ao outro. Por isso não é difícil. Mas Mateus diz o seguinte: se eu me lembrar, o que eu tenho que fazer? Vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a oferta. Esse vai reconciliar-te é a confrontação amorosa a que estamos nos referindo. Isto é, eu ir falar com a outra pessoa, tentando ver se consigo uma reconciliação no nosso relacionamento. Como eu disse, não importa de quem seja a falta. Em Mateus capítulo 18 nós temos a outra situação, versículo 15. Ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão.
Mas eu quero dar algumas dicas bem práticas, bem terra a terra, bem chão, para o lidarmos com este confrontamento amorável. Isso não significa que eu sempre use essas dicas, e também nem significa que eu já as sabia desde que me tornei pastor, muito pelo contrário. Mas algumas dicas bem práticas para tornarem mais acessível a nós o cumprimento deste mandamento. Quando formos confrontar a outra pessoa, o marido com a esposa, o pai com o filho, o filho com o pai, o patrão com o empregado com o patrão, um colega de emprego com o seu colega de emprego, em primeiro lugar, verbalmente, articule, fale, afirme o relacionamento que você tem com aquela pessoa com quem você vai falar. Por exemplo, no casamento, quando eu quero confrontar a minha esposa com um assunto que está perturbando, eu devo chegar para ela, talvez com um buquê de flores na mão, e dizer, se quiserem dar flores para minha esposa, tem orquídea, que ela mais gosta. Querida, agora devia ter o teatrinho nosso aqui para representar, né? Eu não sou muito bom para isso. Querida, eu amo você. E eu quero que você saiba como o nosso relacionamento é importante para mim. Quero que este relacionamento permaneça e seja agradável a nós e a Deus. É por isso que eu quero resolver este problema agora. Então comece com uma verbalização em voz alta, articulada, audivelmente, do que há de positivo no seu relacionamento com aquela pessoa que você vai confrontar. Então, quando a minha esposa chegar e falar alguma coisa assim, eu já sei que em seguida vem alguma coisa, né? Ou vamos supor que seja com o seu patrão. Falta uma experiência aí, mas eu posso sugerir qualquer coisa como o seguinte: quero dizer ao Senhor que eu estou zangado com alguma coisa. Mas antes quero que o Senhor saiba como eu gosto de trabalhar aqui. Eu valorizo este emprego. Eu gosto do que eu estou fazendo e quero proteger esta vocação. Quero que o Senhor compreenda isso. Não vim aqui causar um problema, mas antes resolver um problema para lidar com as nossas diferenças, para que possamos manter um bom relacionamento de trabalho. Então eu vou afirmar ao patrão que eu estou interessado em manter o meu relacionamento bom de trabalho com ele, que aquilo é importante para mim, que eu valorizo aquilo, aquela é a minha vocação, eu quero manter aquilo, eu não quero criar um problema, eu quero resolver um problema. A mesma coisa vale de um patrão para um empregado. Se for, por exemplo, com um colega de trabalho, você sabe que eu aprecio muito trabalhar com você, mas há alguma coisa sobre a qual eu preciso falar com você, alguma coisa que nos ajudará a trabalharmos juntos de um modo melhor. Cada relacionamento nosso, seja com um simples colega de trabalho, seja com um membro da igreja com o qual nós pouco nos relacionamos, ou quase ou não nos relacionamos, seja quem for a pessoa que esteja envolvida, esse relacionamento é importante para Deus e deve ser importante para nós. E Deus quer que nós o glorifiquemos neste relacionamento. Então precisamos fazer uma confrontação amorável, mas precisamos saber fazer isso. Por isso estamos dando algumas dicas bem práticas. A primeira é que nós comecemos com uma afirmação verbal, audível, articulada, de aspectos positivos do nosso relacionamento. O patrão chama o empregado e primeiro fala o que há de positivo no trabalho daquele empregado na firma.
Primeira coisa a fazer é mostrar ao empregado como para ele, para o patrão, aquele empregado é importante no trabalho que está sendo realizado. Segundo passo, eu posso parecer estar falando coisas que não tem nada a ver com um sermão, mas eu acho que tem. Estamos tentando levar ao nosso dia a dia o como viver o nosso evangelho. O segundo passo é: cuide do volume da sua voz. Cuide do volume da sua voz. Em Provérbios, minha esposa lê Provérbios inteirinho todo dia, e sempre ela está me ensinando as coisas que estão no livro de Provérbios. Provérbios capítulo 15, versículo 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A palavra dura vai o quê? Suscitar a ira, não vai resolver o problema. A resposta branda desvia o furor. Se eu começar com um volume de voz alto, como é que eu vou terminar? Agora, se eu começar com um volume baixinho, provavelmente, se subir muito, não chegue a subir demais. E o volume alto vai fazer com que o outro responda alto também. O volume baixinho faz com que o outro provavelmente responda baixinho. Meu netinho está aprendendo, né, a ir ao banheiro. Então a Cleusa perguntou para ele baixinho: você quer ir ao banheiro? E ele respondeu assim: não. Ela falou baixinho, ele falou baixinho também. Se ela fala: você quer ir? Não! Já estava um regime bem tenso. Em terceiro lugar, use eu sinto para expressar a ira. Não use acusações. Não diga: eu estou irado porque você não me entregou o relatório. Eu estou irado porque você não fez a tempo o que nós havíamos combinado. Porque quando nós chegamos e dizemos: eu estou irado, eu estou irritado, por quê? E dizemos por quê, a pessoa se sente acusada. Aí ela não é burra, ela tem desculpas para dar. Não, eu não entreguei o relatório porque você me dá muitas coisas para fazer e não vamos a nenhum lugar. Eu não limpei toda a casa porque você me deu uma máquina de lavar roupa que não funciona e nós não vamos a nenhum lugar. Então, se nós começarmos com acusações, vamos acabar numa discussão para ver quem é mais inteligente para ganhar a discussão e não para resolver o problema. O que nós queremos não é ganhar uma discussão, o que nós queremos é resolver um problema, alguma coisa que está nos irritando. Então devemos usar eu sinto para expressar a ira. Por exemplo, eu me sinto ferido, sinto-me embaraçado em dizer isto a você, mas estou ferido, porque parece que eu sou o último nas suas prioridades. Talvez eu esteja errado, mas é como eu me sinto. Podemos falar sobre isso? Quer dizer, quanto ao que eu sinto, não há muito o que argumentar. Eu estou sentindo daquele jeito. Eu estou sentindo que não me estão dando atenção. Se a pessoa não dá o relatório, o empregado não dá o relatório, ele não está dando atenção a mim. Mas se eu cobrar o relatório, ele vai ter desculpas. Se eu falar como eu estou me sentindo triste, porque eu não me sinto tendo um lugar que merece a atenção dele, nós vamos falar sobre o que eu estou sentindo. E isso torna mais difícil virem uma porção de desculpas intelectuais. Ou talvez o seu patrão tenha irritado você. Então você vai falar com o seu patrão. E você pode lhe dizer: eu gosto de trabalhar aqui,
mas parece que o Senhor não me dá atenção. Talvez o Senhor dê atenção, mas é como eu me sinto. Parece-me que eu sou só um número para o Senhor. Se eu faço o trabalho, o Senhor fica contente, mas não sinto que o Senhor cuide de mim como pessoa. Eu sinto que deveria ter sido consultado naquela decisão e não fui. É o que eu senti naquilo que aconteceu. Quando nós falamos sobre os nossos sentimentos, isto abre caminho para caminharmos na direção de uma solução do problema. Nós estamos nos abrindo, nós estamos sendo transparentes, nós estamos permitindo que os outros saibam quais são os nossos sentimentos. Jesus agia assim com os seus discípulos. Nós vemos em Mateus capítulo 26, versículos 37 e 38, Jesus revelando os seus sentimentos aos seus discípulos e levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Quando Jesus foi para o Getsemane, diz aqui, e os discípulos nos contam porque Jesus mostrou isso para eles. Começou a entristecer-se. Você ficou triste? Jesus ficou triste. E Jesus não escondeu que estava triste. Ele revelou os seus sentimentos. E diz aqui, e a angustiar-se muito. Jesus não escondeu que ele estava angustiado. Nós temos naturalmente a tendência de querer colocar máscaras. Imagine o pastor chegar para a igreja e dizer, meus irmãos, eu estou angustiado. Se o pastor fosse Jesus, ele diria. Ele disse aos seus discípulos, então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. O pastor também usa penuar, não é? O pastor também pode ficar cheio de tristeza até a morte, mas até Jesus ficou. Ficai aqui e velai comigo. Ele sentiu que sozinho era difícil ele enfrentar aquela situação. Então ele disse, ficai aqui e velai comigo. Nós temos muitas vezes a ideia de que só alguns que sentem certas coisas. Por exemplo, eu posso chegar para minha esposa e dizer, eu sinto que eu não seja o homem de Deus que eu deveria ser. Ela já sabe disso, não é preciso eu falar, mas eu preciso que alguém cuide de mim. Eu estou precisando de ajuda, está sendo muito difícil eu aguentar sozinho o meu fardo. Eu sinto que eu estou angustiado até a morte, eu preciso que você me ajude. E, naturalmente, nós pastores temos estas experiências. Em janeiro, minha esposa e eu temos um desafio que naturalmente está nos deixando muito preocupados. Nós vamos falar num congresso que vai haver de todos os pastores batistas do Brasil, lá em Niterói. Ela vai falar aos pastores homens e eu vou falar às esposas dos pastores de manhã. Somos só nós dois, os preletores, o dia inteiro. Depois à tarde vamos reunir os homens e as mulheres, e ela vai falar aos homens e às mulheres reunidas, e eu vou falar aos homens e às mulheres reunidas. Sobre o quê? Sobre harmonia espiritual no lar do pastor. Agora, é evidente que não vou enganar nenhum pastor, vou parecer muito hipócrita se eu disser, no meu lar há uma excelente harmonia espiritual, nunca há problemas, nunca há dificuldades, nós somos anjos aqui na terra. Não seria verdade, eles sabem disso. Eu vou falar a pastores e esposas de pastores que estão vivendo no dia a dia com lutas e com dificuldades e com batalhas enormes. E no caso dos pastores, acrescentadas pelo fato de que há
algumas dezenas ou centenas de pessoas observando tudo o que acontece nas suas vidas, de maneira muito intensa, o que coloca uma sobrecarga muito grande sobre os pastores e sobre os seus filhos. Em quarto e último lugar, proponha uma solução. Eu não sei se é mesmo ou não, e não estou fazendo propaganda do presidente, mas dizem-me que o presidente, quando convoca os seus ministros, nosso atual presidente, diz: não me tragam os problemas, me tragam as soluções. Não adianta nada nós chegarmos a uma pessoa, seja a nossa esposa, seja o nosso filho, seja o nosso patrão, seja o nosso colega de trabalho, seja quem for, trazendo um problema. Também não adianta nada os irmãos como ovelhas procurarem o pastor trazendo um problema. Tragam soluções para o problema. Tragam soluções para o problema. Expliquem como é que podemos evitar que aquilo volte a acontecer no futuro. Expliquem como é que nós podemos evitar que nós nos iremos uns contra os outros. Talvez em casa o problema seja financeiro, o uso do dinheiro. Talvez haja já um orçamento, se não há, deveria haver. Mas se já há, talvez precise haver um orçamento mais detalhado e com certas economias para coisas inesperadas. Todo mês surge na casa da gente uma despesa que a gente não esperava. Esse mês quebraram 2 peças dentro do câmbio do carro. Quebraram porque quebraram. Ninguém quebrou, ninguém mexeu lá no câmbio e quebrou. Eu nem sei onde fica o bendito câmbio, mas ficaram em 14.700 cruzeiros. Isso desregula o orçamento da gente naquilo que havia previsto. No mês anterior queimou a televisão, ficou em 18.000 cruzeiros. No mês anterior tinha queimado o motor do freezer, ficou em 15.000 cruzeiros. Agora não colocam uma média de 15.000 cruzeiros por mês de despesas extras, e vejam se não suscita ira, não é? Eu não sei contra quem, mas que a gente fica irado, fica. Então precisamos de um orçamento que tenha já previsão para essas coisas. Talvez no escritório a solução seja que haja maior comunicação, maior entrosamento, maior falação, não é? Em quinto e último lugar, eu falei quarto e último, mas é quinto e último, reafirme o relacionamento, aquilo que você disse no começo, que você verbalizou, articulou os valores positivos do relacionamento, reafirme. Diga: horas difíceis virão. E se a pessoa for crente, for um lar cristão, for um patrão crente, qualquer coisa assim, você pode dizer: o diabo vai querer desfazer o nosso relacionamento. Se há alguma coisa que o diabo vai querer desfazer, são os relacionamentos entre crentes. E se ele conseguir desfazer o relacionamento num lar, uma grande vitória para ele. Se ele conseguir desfazer o relacionamento no lar de um pastor, é uma grande vitória para ele. De modo que não está havendo problema entre mim e a minha esposa, não. Mas sempre tem havido, quer dizer, hoje não está havendo, mas sempre há. E se o diabo conseguir desfazer o nosso relacionamento, acho que o diabo diz aleluia, né? Porque ele teve uma grande vitória. Então vamos cuidar bem dessas dificuldades. Um deve falar com o outro. Já vamos juntos permitir que Deus seja glorificado. Naturalmente eu dei ênfase no lar, eu dei ênfase no trabalho, algumas dicas sobre como fazermos esta confrontação amorável. Curvemos as frontes em oração. Pai, nós te agradecemos porque a tua palavra também é prática e nos ensina a viver no dia a dia. Dá-nos a graça de aprender os seus ensinamentos para vivê-los, senti-los, incorporá-los na nossa vida e externalizá-los na nossa conduta e no nosso comportamento. Por Cristo Jesus nós oramos. Amém.